Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Vou repetir esse versículo. Ouça isso com atenção aí na sua casa. É uma breve reflexão, mas eu preciso transmitir uma palavra a você. Olha o que Agar disse. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Senhor Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso o povo que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Ber-Lahai-Roi. Temos aqui a história de uma mulher que ela faz um paralelo com o momento em que estamos vivendo na nossa vida. Sarai, ela é uma mulher improvável. Ela é uma mulher que ninguém esperava que entrasse na história. A história não estava contando com Sarai, ou melhor, com Agar. Sarai era a mulher da promessa, ou depois seria chamada Sara, a mulher de Abraão. Mas Agar era uma mulher que ninguém estava esperando entrar na história. Ela é engravida do seu senhor e ela é expulsa do acampamento de Abraão, porque Sarai ficou com ciúme dela, e foi Sarai, depois Sara, quem permitiu que ela deitasse com Abraão. E por causa dos ciúmes, ela expulsa Agar do acampamento, e Agar, grávida de uma criança, precisa andar pelo ermo, pelos desertos, andar pela vida, e a Bíblia está dizendo que Agar ficou em sofrimento. Nesse momento, Agar começou a sofrer, começou a se sentir sozinha, começou a se sentir desamparada, ela começou a se sentir rejeitada. E muitas vezes na nossa caminhada, na vida cristã, nós temos momento de rejeição, temos momento de desamparo, temos momentos em que nós nos sentimos sozinhos. Ainda mais se tratando de uma quarentena. Quando a gente pensa em ficar distante de todos, distante de tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer, como por exemplo, ir ao final de semana no templo e adorar junto com os nossos irmãos, sair para lanchar, ver amigos, comer num restaurante, bater papo e ter comunhão. Não podemos fazer isso por causa dos distanciamentos. Estamos no meio de uma quarentena que nos dá medo, nos causa pavor. Por quê? Porque a gente vê o sofrimento da humanidade. Pessoas morrendo, pessoas perdendo filhos, perdendo pai, perdendo avós, perdendo mãe. A humanidade está em sofrimento. E aqueles que não estão em doença, por causa do distanciamento, por causa da quarentena, tem outros tipos de distanciamento, como o sofrimento do medo. O medo, o temor, o desamparo, a solidão, tudo isso vem nos causando sofrimento. E nós que somos pastores temos acompanhado tantos irmãos, tantos queridos, e com certeza você conhece alguém também, que está passando um momento de profunda tristeza, ou já passou um momento de profunda tristeza. Com certeza você conhece alguém, algum parente, que está enfrentando solidão, está enfrentando depressão, está enfrentando angústias terríveis, ou mesmo um sentimento de rejeição. Era isso que Agar estava sentindo nesse momento. Ela se sentiu distante de todos, ela se sentiu rejeitada por todos, ela se sentiu discriminada por todos, e não tinha ninguém que a cercasse, não tinha ninguém que a abraçasse, não tinha ninguém que acolhesse ela, e Agar estava sozinha em sofrimento, muito parecido com muitos de nós hoje. Só que o texto está dizendo que o anjo do Senhor apareceu para Agar. Ela não era a mulher da promessa, ela não era a herdeira da promessa, mas o anjo do Senhor apareceu para Agar. E a Bíblia está dizendo que aquele anjo que representa a presença de Deus, ele dá um nome e fala: o seu filho será chamado Ismael. E Agar ali, ela tem uma surpresa. Qual é a surpresa que Agar tem no meio da sua rejeição, no meio do seu sofrimento, no meio da sua dor? Agar tem a surpresa de perceber que Deus estava olhando para ela.
que Deus estava observando ela. E quando Deus olha para alguém, Deus olha com um olhar de interesse e de proteção. E eu tenho uma palavra para você que está aí na sua casa agora, ou você que vai ouvir essa mensagem depois, porque isso vai ficar gravado no YouTube. Deus está olhando para você, Deus te contempla e Deus te vê. Ele nos vê no meio da rejeição, Ele nos vê no meio do sofrimento, Ele nos vê no meio da dor. E é impressionante que esse olhar de interesse e de proteção é também um olhar de descobrimento da parte da Agar. Por quê? Porque ela não esperava que Deus estivesse observando ela. Ela não esperava que Deus estivesse percebendo ela. Enquanto Deus nos olha com proteção, com carinho, com amizade, nós olhamos de novo para Deus com um olhar de revelação e de descobrimento. No choro, na rejeição, na dor, no desamparo, na solidão, eu elevo os meus olhos para o monte. E de onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Criador que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Ele olha para mim e eu olho de volta para Ele. O Senhor olha para você agora. O Senhor te contempla. O Senhor te vê. Aleluia. Aleluia. Deus está nos vendo nas nossas casas. Deus está nos vendo na nossa solidão, no nosso desespero, na nossa angústia. Quando a gente olha para a virada do mês e fala: Senhor, o que vai ser? Como eu vou pagar as contas? Como eu vou manter a minha casa? Como eu vou manter a minha despensa? O Senhor nos vê. O Senhor nos vê com tantos pedidos de oração. Quando a gente fala: Senhor, fulano perdeu um parente, Senhor, o irmão tal, a irmã está doente, está acamada. O Senhor nos vê. O Senhor nos olha com interesse e com proteção, assim como Ele olhou para Agar no meio do seu sofrimento. O Senhor nos vê. Só que Ele apenas não nos vê, como Ele também nos transmite uma promessa. Quando o Senhor olha para nós e nós olhamos para Ele como Agar, o Senhor então nos transmite a sua promessa. Ele dá uma promessa para Agar. Ele fala: olha, Agar, preste atenção, você vai ter um filho, e esse filho se chamará Ismael. Deus está dando uma promessa para essa mulher. Sempre que Deus contempla os seus filhos, Ele traz algumas promessas. E eu queria falar para você sobre promessa. A promessa, ela possui 3 características principais. Ouça isso com atenção aí na sua casa. Preste atenção, chame alguém. Fala: Deus está falando com a gente, Deus está vendo a nossa casa. Preste atenção nessa palavra. Toda promessa, ela é gratuita. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, a promessa da salvação. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Promessa de vida eterna, é gratuita, não vem de nós. Todo aquele que pedir crendo, vai receber. Promessa de receber bênçãos, é gratuita, não vem de nós. Todas as promessas nós não podemos pagar. Não há nada que eu possa fazer. Com Deus não há créditos nem débitos. Com Deus eu não negocio. Com Deus eu não uso moedas de troca. Com Deus eu confesso que eu vivo através da graça. Que tudo é favor. O ar que eu respiro, o pão que me alimenta, a água que mata a sede, o dormir, o levantar, tudo é graça. A promessa, ela é gratuita, meu irmão. O olhar de Deus para você é um olhar generoso e gratuito. É um olhar de graça. Por que você fica com medo de Deus te desamparar? Por que você fica com medo de Deus te esquecer? Por que você pensa que o olhar do Senhor não te contempla mais? Abba, Paizinho,
Todo pai olha para o seu filho com um olhar generoso e de graça. A tua graça me conforta, me consola, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. No meio das nossas dúvidas e incerteza, a graça de Deus é abundante sobre nós. Aonde abundou o pecado, as dúvidas, as incertezas, os medos, a escuridão, ou o erro, o distanciamento, o pecado significa estar distante, escolher o eu, escolher as minhas vontades. Aonde abundou o eu, a minha essência, a minha certeza, aonde o meu eu destruiu tudo, a superabunda a graça de Deus, um Deus que é totalmente generoso, é totalmente bom e pode alcançar a minha, a sua vida. Meu irmão e minha irmã, a promessa ela é gratuita. A promessa ela sempre será pródiga. E o que significa pródigo? Abençoado, sem medidas. Pródigo é aquele que recebe a sua herança. Lembra do filho pródigo? É aquele que recebe a sua medida, é aquele que recebe a sua parte. Toda promessa ela vai ser abundante. Nosso Deus é um Deus abundante. E sabe por que muitas vezes não recebemos e não vivemos as promessas de Deus? Porque nós limitamos o poder dele na nossa vida. Nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha de doutrinas. Nós queremos limitar Deus dentro do nosso intelecto, do nosso entendimento. Nós queremos colocar Deus dentro dos livros. Nós queremos falar como Deus pode ou não pode agir. Só que Ele é Deus, Ele é soberano e nós somos os servos. Se Ele quiser transcender, Ele vai transcender, porque a promessa dEle não pode caber no meu entendimento. Ele transcende todo o entendimento. E é por isso que eu quero te falar, meu irmão e minha irmã, Deus não perdeu a soberania e o controle sobre o mundo. Deus não perdeu a autoridade sobre o globo. Deus não perdeu a autoridade sobre a humanidade. Deus não perdeu a sua soberania, não é o Covid-19. Não vai ser o coronavírus que vai tirar o domínio e a autoridade do controle do Deus eterno. Não sou daqueles que acreditam que Deus mandou o coronavírus. Não sou daqueles. Isso é consequência nossa. Foi a humanidade que gerou isso. Mas isso é outra discussão. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus é um Deus de promessa. A sua promessa, ela superabunda. Ela vai além dos limites que nós entendemos. E em terceiro lugar, a sua promessa, ela é surpreendente. A promessa de Deus nos surpreende, irmãos. A promessa ela é gratuita, ela é abundante e ela é surpreendente. Por quê? Porque nós não esperamos a promessa. Agar estava ali sentada no meio do caminho. Abre a câmera aí. Agar estava ali sentada no meio do caminho. Sol quente, um pouquinho de pão e de água. Todo mundo havia rejeitado ela. Não tinha parente, não tinha amigo, não tinha ninguém perto dela. Mas apareceu o anjo do Senhor e ela falou: o Senhor me olhou. A promessa ela é surpreendente. A provisão ela é surpreendente. O escape ele é surpreendente. O Senhor chega quando nós não estamos esperando. Eu quero falar com pessoas que têm se sentido rejeitadas. Eu quero falar com pessoas que têm se sentido sozinhos. Eu quero falar com pessoas que têm se sentido solitárias. O Senhor te contempla e te vê. O Senhor tem promessas na tua vida. E toda promessa ela é gratuita.
Toda promessa ela é abundante. E toda promessa ela é surpreendente. Ainda que essa promessa seja para aqui, para essa vida, ou para a vida eterna. Porque a maior promessa que eu e você podemos receber é a vida eterna em Deus. Sabe por que eu sentei aqui? Porque possivelmente você está sentado aí no sofá da sua casa, ou na cadeira, ou deitado na cama. Agar, ela estava lá no meio do caminho. Mas o Senhor senta aqui, ó, do nosso lado, e nos consola, e nos dá vida, e nos renova. Deus cuida de nós, meus irmãos. Deus está te vendo agora. Deus te contempla. O olhar do Senhor está sobre você. O olhar do Senhor está sobre a sua casa. A promessa do Senhor, ela é fiel. Deus é fiel à sua palavra.